O estudo dos 4 temperamentos humanos, ele veio para te ajudar a compreender algumas questões que você já deve ter feito para você ou sobre outras pessoas, como por que eu sou assim, quem eu sou, por que apesar de ter 2 filhos que compartilham a mesma genética, o mesmo DNA, eles são tão diferentes. Ou você tem alguma dificuldade de se comunicar com algumas pessoas, com o seu marido, muitas vezes você está em conflito. Você pensa de um jeito, sente de uma forma completamente diferente, e essas diferenças têm gerado distanciamento entre vocês 2. Muitas vezes até mesmo vocês não conseguem se compreender. Você fala A, ele entende B. E isso nada mais é, ou pode ser, também a falta de conhecimento do temperamento do seu marido ou do seu temperamento. Assim também vai te ajudar no seu trabalho. Muitas vezes você tem ali uma amiga de trabalho que é tão diferente. Às vezes você é mais agitada, mais veloz, quer tudo para ontem, e ela já é lenta, e aí você mais devagar, com uma velocidade, um ritmo diferente do seu, e você já explode, já perde a paciência muitas vezes, porque você quer que o outro seja e reaja como você. E tudo isso pode ser resolvido através do entendimento dos 4 temperamentos humanos. Porque a partir desse entendimento e você compreendendo as diferenças comportamentais que o temperamento influencia na sua vida, na sua rotina, na sua comunicação, como você sente e enxerga o mundo, faz com que você tenha mais leveza nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na educação dos seus filhos, na comunicação com o seu marido, no posicionamento, inclusive, do seu trabalho. Você conhecendo também sobre os 4 temperamentos humanos, você vai conseguir lidar com as suas fraquezas, com as suas misérias interior, para que você possa amadurecer na sua personalidade, mas de forma consciente. É a dose amarga da verdade sobre nós, mas que nos leva a ter a nossa melhor versão. E eu quero te ensinar isso sim durante essa aula, e eu vou te explicar tudo sobre os 4 temperamentos humanos. Por isso, fica até o final. Pode até colocar na velocidade 1.5, pode até aumentar, mas não pule nenhuma das etapas. E afinal, quem eu sou? Eu sou Elaine Soares, analista dos 4 temperamentos humanos, faço posicionamento arquetípico e estrategista digital. Eu já ajudei diversos profissionais da saúde com o uso das ferramentas de estratégias de marketing e também do autoconhecimento para eles se posicionarem o seu negócio no digital. Mas agora eu quero abrir isso para todo mundo, inclusive se você não for uma profissional da saúde, não tem problema. Eu decidi fazer esse vídeo e essa aula gratuita para todas as mulheres que desejam melhorar no seu trabalho, na educação de seus filhos, o seu relacionamento conjugal com os seus amigos e até mesmo com você. Então, vamos lá começar desde o começo. O que são os 4 temperamentos humanos? Antes de explicar o conceito, a origem, de onde surgiu, eu quero já iniciar te dizendo que nós temos apenas um temperamento e são 4 temperamentos que nós estudamos, que é o sanguíneo, o melancólico, o fleumático e o colérico. Eu vou falar cada um deles de forma detalhada para que você possa se identificar com os temperamentos e também aprender a como se comunicar e lidar com cada um dos temperamentos. Então, se você é uma pessoa que não tem ideia de qual seja o seu temperamento, esse vídeo ele vai te dar uma visão para que você consiga sair daqui com uma noção de qual é o seu temperamento. Agora, se você ainda tem dúvida de qual seja o seu temperamento ou você não faz ideia, você nunca nem ouviu falar sobre isso, caiu aqui de paraquedas, uma amiga sua te enviou esse vídeo, fica até o final porque eu vou explicar tudo bem detalhado, para quem já é amante do assunto, já entende sobre os temperamentos, até para você que está aqui a primeira vez escutando sobre esse tema. Então vamos lá, os 4 temperamentos humanos, eu quero te explicar a origem e o conceito de como surgiu esse estudo. Os 4 temperamentos, de uma forma simplificada, é uma marca única. É quando nós não entendemos o outro e esperamos que o outro seja como nós, vivemos frustrados e em constante conflito. É importante entender que o outro nunca será como você. Então, a partir desse conhecimento, você elimina uma erva daninha e faz com que as relações elas sejam tóxicas, que é a comparação. Quando você compara o seu filho com o outro, por exemplo, porque Maria e José são tão diferentes, né? José é tão quietinho, obediente, já Maria, ela é um pouco mais questionadora, enérgica. O outro, ele tem uma facilidade de receber ordens. Eu já tenho um outro filho que já tem dificuldade de receber ordem.
e você compara e não sabe lidar com cada um disso. Você sabia que você pode estar lidando com filhos que, apesar da mesma genética, compartilhar o mesmo DNA, eles podem ter temperamentos diferentes? E através desse conhecimento, entendendo o temperamento dos seus filhos, você vai conseguir se comunicar com cada um deles de acordo com a sua natureza temperamental. Assim também, o seu marido, você vai conseguir entender porque ele é tão diferente de você e porque essas diferenças que ao invés de divergir e gerar conflitos, você pode usar isso para potencializar o relacionamento de vocês com essas diferenças. Então, eu quero que você preste bastante atenção, não fique desconcentrada com nada. Esse momento é seu, é um momento para que você faça uma autoanálise de quem você é e como estão as suas relações, porque aqui você vai aprender a como melhorar e aplicar através desse conteúdo. Então, vamos dar uma continuidade sobre esse tema que é: quando eu entendo o meu temperamento, eu preciso saber de 2 coisas. A primeira, qual o tempero que tem essa voz? E o segundo, qual a qualidade da minha recepção? Ou seja, se eu sou quente, eu vou tender a receber as coisas já agindo sobre elas, de uma forma rápida. Agora, se eu já tenho uma característica fria, eu vou receber essa voz contraindo. E calma que eu vou te explicar exatamente as características para que você possa se identificar. Então, se eu desconheço o tempero pela qual eu sou feito, eu desconheço o tempero por qual os outros também se comunicam comigo. Portanto, conhecer o temperamento do outro é fundamental para que eu possa conversar e essa voz ser ouvida, assim como ouvir a voz de outras pessoas. Antes de te explicar, eu preciso que você saiba de 3 coisas essenciais sobre os temperamentos. A primeira é que só temos um temperamento. Então, se por acaso você fez já algum teste por aí, em que Elaine, fiz um teste dos 4 temperamentos, deu dominante colérico, deu 26% ali fleumático, 15% melancólico e, por último, sanguíneo. Eu já escutei isso. Pessoas que não sabem o seu temperamento porque fizeram algum teste e deu essa diferença. Bem, eu quero te dizer que nós só temos um temperamento. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber. O segundo é que não somos apenas também temperamentos. Vamos imaginar uma árvore? Uma árvore, ela é composta por, você vê, o topo, a copa, o caule e as raízes. O topo é o que a gente vê, são as folhagens, é a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela está em constante mudança. Então, o que geralmente nós vemos no outro, a primeira coisa que nós conseguimos ver no outro é a personalidade. Quando a gente vai estudar os temperamentos, nós estamos falando da raiz, que é uma substância mineral. Nascemos e morremos com ela, mas aprendemos a desenvolver através da nossa personalidade. E o que é essa estrutura que fundamenta tanto a nossa personalidade e também as raízes é o nosso caráter, que está ligado com os nossos valores, que está ligado com as nossas experiências, com a cultura com a qual nós somos inseridos também. E o terceiro que é: eu sou as minhas circunstâncias, né, já dizia o filósofo Ortega, que nós somos a nossa narrativa, aquilo que acontece conosco contribui para que sejamos o que somos hoje. Então, a teoria dos 4 temperamentos humanos, ela surgiu na Grécia Antiga com o médico Hipócrates, considerado pai da medicina. E ele acreditava que a saúde e a personalidade das pessoas estavam ligados ao equilíbrio de 4 substâncias, ou 4 humores, que seria o sangue, a bile amarela, a bile negra e a fleuma. E a ideia é que o excesso desses humores ou desses fluidos no corpo, ele ia determinar o jeito de cada pessoa. Mais tarde, o filósofo Galeno, ele inspirado por Hipócrates, deu nomes aos temperamentos baseados nesses humores. O sanguíneo seriam pessoas alegres, animadas, comunicativas, ligadas ao excesso de sangue. Já o colérico, pessoas enérgicas, impulsivas e determinadas, ligadas à bile amarela. O melancólico, pessoas mais reflexivas, sensíveis e às vezes tristes, ligadas à bile negra. E o fleumático, pessoas tranquilas, calmas e pacíficas, ligadas à fleuma. Essa teoria foi uma tentativa de explicar essas diferenças da personalidade e comportamento de forma simples, e mesmo sendo antiga, ainda influencia nos estudos modernos sobre o comportamento humano, apesar de não ser cientificamente comprovado. Sendo assim, os temperamentos, através do estudo de Galeno, ele vai relacionar não só as partes do corpo, mas também as características físicas e também as estações do ano. Então, ele entende que todas as coisas elas estão associadas entre si pelo sentido.
e tudo está de alguma forma conectada e forma o ser. Então ele trouxe essa simbologia dos temperamentos com as estações do ano, que também são 4. A primavera está relacionado ao sanguíneo, que depois de meses introspectivos de inverno, o solo está preparado para germinar. E aí a primavera tem essa característica da expressão, simbolicamente relacionado ao temperamento sanguíneo. Já o verão, os frutos vêm em seguida com algo real e palpável, com algo fixo, que estabelece e diz que veio. O verão vem como essa estação forte e hostil, que se impõe, é o temperamento colérico. Já o outono está entre o verão e o inverno, e pode ser considerado uma estação de queda. As folhas caem e existe esse momento de interiorização, de incerteza, e esse melancólico ele vive em seu recolhimento e tem as mesmas características de interiorização e também um certo pessimismo. E por último, a estação do inverno, que é calma, estática, fixa e pode ser associada ao temperamento fleumático. E esses exemplos ajudam a entender o simbolismo, que vai fugir um pouco da ciência contemporânea. Então vamos lá, eu quero que vocês agora passem a olhar essa cruz dos 4 temperamentos. A cruz dos 4 temperamentos que vocês podem olhar aí, no eixo de cima são os quentes, abaixo o frio. No eixo quente, nós temos o colérico e o sanguíneo. No eixo abaixo dos frios, temos o fleumático e o melancólico. Os aportes seco e úmido. E aí, o que seria isso, né? Os aportes, eles são esses componentes dos eixos aqui na horizontal, que é a impressão do mundo, e na vertical, essa expressão do mundo, que combinado a essa impressão com a expressão, vão formar os 4 temperamentos humanos. Então, no quente, ele se expande, ele vai se dispersar, ele sobe, ele cresce. O frio, ele já repousa, concentra, cai, permanece. O úmido, a característica úmida, ela vai envolver, flexionar e retornar à sua forma. Já o seco, ele vai marcar, impactar, ser persistente, pode romper e quebrar. E aí eu quero que você preste agora atenção, porque nós vamos começar com os eixos quentes aqui, que é os coléricos. Eu quero que você consiga agora prestar atenção em você para que você possa fazer uma análise se você se encaixa ou não nessas características. O colérico, ele é representado pelo elemento do fogo. Então imagina agora você um fogo. O fogo, ele é quente, ele ilumina e ele também aquece. Então você pode, se você é um colérico, você pode queimar ou iluminar. Tudo vai depender de como você vai canalizar a energia das suas ações. O colérico, ele é objetivo, ele não tem papas na língua, geralmente a reação dele ela é muito rápida. Então é aquele tal do bateu, levou, não leva desaforo para casa. Se você tem um filho colérico, muito provavelmente ele não recebe ordens com tanta facilidade, ou ele é muito questionador e faz só aquilo que geralmente faz sentido para ele. Então, muitas vezes, se você não tem essa noção, você vai falar: "Ah, meu filho é muito desobediente", ou né, mas muitas vezes ele é um colérico. E o colérico, ele precisa que muitas vezes ele se inspirar numa liderança ou que faça sentido sobre o que está sendo pedido para que ele possa fazer com mais facilidade, diferente do fleumático, que vocês vão ver mais à frente. Então, existe essa diferença. O colérico, ele como fogo, ele vai expandir, mas ele não vai ele não vai envolver. Ele geralmente ele vai ser extrovertido, ele é extrovertido, ele vai ser comunicativo, vai conversar com as pessoas, fazer novas amizades, mas o colérico, ele por ele ser focado em resultado, até as amizades que ele fizer, ele fará com um objetivo, diferente do sanguíneo, que também é expansivo, mas que é envolvente e que eu vou explicar mais detalhadamente. Então, geralmente, o colérico, ele é aquela pessoa focada em resultado. Se você é essa pessoa que tudo que você faz, você já pensa em resultado, é resolutivo, as pessoas te procuram sempre para ajudar a resolver um problema e você gosta, se sente útil, então muito provavelmente você pode ser que seja o quê? Colérico. Né, uma criança, por exemplo, que é colérica, quando você pede para ela fazer uma coisa, ela se sente muito útil, ela gosta quando ela é desafiada, ela geralmente é o líder que dá as regras do jogo nas brincadeiras, ou geralmente ele quer ser o representante de turma. Se você tem um marido que é colérico, você vai ver que muitas vezes ele pode ser um pouquinho cabeça dura, ele gosta das coisas um pouco do jeito dele. Ou se você é uma mulher colérica, você dificilmente vai tirar uma ideia da sua cabeça. Se você decidiu fazer algo, não há quem impeça,
se essa tiver sido a sua decisão. Então os coléricos, eles são rígidos. Isso tem a ver com o seu aporte seco, com a rigidez que tem, né, das suas ações, da sua forma de sentir e de ver a vida. Já também tem esse fator do quente, de ter essa reação rápida. As principais características do colérico é essa pessoa de convicção e vontades forte, gosta de desafio, é competidor, tem um raciocínio rápido, gosta de ensinar, é educador, tem uma liderança nata, muito prático, é expansivo, tem uma forte determinação e ama trabalhar. Geralmente são pessoas que amam, inclusive, servir as outras pessoas ou também receber, serem servidas, digamos assim. Então o colérico, ele é formado por esse eixo do quente e do seco. O que que seria isso? Elaine, como eu consigo me identificar ou me encaixar nisso, né? Então, se você é uma pessoa que tem, são 2 pontos que você vai analisar agora. Nós temos a impressão e a retenção de como as impressões, de como você sente, a retenção disso na sua memória emocional, assim como a sua retenção. Então, tanto a impressão quanto a retenção são 2 fatores importantes para que você consiga se encaixar nos 4 temperamentos humanos. Então vamos lá, o que que seria essa retenção e essa reação? A reação é rápida. Se você sempre foi uma pessoa de reação rápida, recebeu uma informação negativa ou positiva, você já reage, você já fala. Então, vamos pegar um exemplo aqui, desde a sua adolescência até a sua vida adulta, digamos, que você não concorda com alguma coisa que foi feito com você, você já fala, você explode, você não guarda para si, você é um comunicador, um falante, você tem essa necessidade de colocar para fora aquilo que está dentro de você, então você é quente. Agora, se aquilo que acontece, tanto de positivo quanto negativo, aquilo marca você e você demora para esquecer, inclusive tem uma leve tendência à vingança, muito possivelmente você é colérico. E quando eu falo sobre tendências à vingança, nós não estamos colocando aqui juízo de valor, eu não estou aqui colocando juízo de valor. Ah, vingar é feio, mas todos nós, na nossa natureza, na nossa essência, temos as nossas misérias. Inclusive, o ponto cego do colérico é a raiva, é a ira. E aí você pode ver com o exemplo do filme Divertidamente, que tem lá a emoção da raiva, né. O que que seria esse personagem? O personagem ele é intenso, ele tem reações imediata, é impaciente, quer resolver as coisas de maneira rápida, ele vai reagir muito intensamente a situações, principalmente com injustiça ou quando frustração. E qual é essa e é explosivo, impulsivo, toma as decisões muitas vezes precipitadas, tem pouca paciência. E não gosta de lidar com pessoas lentas, odeia reclamação, o colérico odeia pessoas que reclamam, que só murmuram ou que são pessimistas, porque ele é resolutivo, ele é prático, ele é objetivo. Então se você tem um amigo melancólico aí, colérico, muito provavelmente você já perdeu a paciência, com toda certeza. Por quê? Porque o melancólico, ele tem essa tendência à reclamação, ele tem essa tendência ao pessimismo. E aí, muitas vezes, você colérico olha para o melancólico e fala: "Ah, eu não aguento mais o pessimismo, né, não aguento mais essa pessoa que está aqui reclamando", e você está tendo um conflito de comunicação e de convivência por conta dessas diferenças, porque você é resolutivo e você tem um amigo que geralmente ou se relaciona, né, não sei qual nível de relacionamento aí você possa ter com um melancólico na sua vida, mas esse melancólico, ele enquanto está ali, né, mastigando e murmurando, você já está na resolução do problema. E essa é a diferença que pode gerar um conflito, muitas vezes, entre o colérico, ele precisa focar principalmente nesse ímpeto, essa impulsividade de falar tudo aquilo que muitas vezes vem à mente e que vai machucar outras pessoas. Essa é uma das principais fraquezas que o colérico precisa lidar e trabalhar, que é a ira. Então você se identificou? Você é essa pessoa que é reconhecida aí pelo fogo? Mas aí eu te faço a reflexão, a sua luz ela está servindo para iluminar ou tem queimado pessoas? Você tem machucado seus filhos com a sua palavra, com seu marido, seus amigos, né, os seus colegas de trabalho por conta desse ímpeto de falar e não pensar em como pode machucar outra pessoa? Então precisa canalizar essa sua energia
para que você olhe trabalhando a empatia, que você olhe aprenda a lidar com a diferença da outra pessoa, entendendo que as pessoas elas são diferentes de você, colérico, elas não têm a mesma velocidade, elas não vão ter essa objetividade, essa mesma praticidade. Entender a velocidade do outro é importantíssimo para que você aprenda a respeitar, ter mais compreensão e empatia. E sim, uma coisa que é fundamental para você, você já está aqui nesse vídeo, já se identificou com esse temperamento, guarde a opinião para você, só diga aquilo que te perguntarem. Colérico ama resolver problemas e acaba tentando resolver problemas de outras pessoas, dando opinião sobre tudo. Então é importante, dê opinião só quando você for solicitado. Isso é um grande, eliminador de problemas aí na sua comunicação. Então beleza, colérico? Pega essa dica aí de chave de ouro, anota aí, ó, só vou dar opinião quando for solicitado. E aí vamos agora para o próximo temperamento que também está aí no eixo quente, que é o sanguíneo, conhecido como a alegria da festa. Todo mundo ama o sanguíneo, é um temperamento que praticamente todo mundo quer ser um sanguíneo, porque todo mundo adora, quer estar perto de um sanguíneo. Inclusive sanguíneos, vocês são representados pelo ar, né. Por que o ar? Porque o ar, ele também se expande, ele incorpora todo o ambiente e ele envolve. O sanguíneo ele é envolvente, ele consegue fazer amizade rápido, fácil, é um ótimo comunicador, otimista por natureza, sempre olha o lado bom das pessoas e pode até mesmo, ser levado por um jeito inocente, por de tanto otimismo que ele olha a vida. E, infelizmente, muitos sanguíneos estão aí preso num fator que também é a sua fraqueza, que é a inconstância. O sanguíneo, porque ele é expansivo, ele pode se dispersar muito rápido, muito fácil. Então ele tem vários interesses ao mesmo tempo. E com isso ele pode ter o que? Uma dificuldade de terminar projetos, estudos, tudo aquilo que ele começou ele para no caminho. Então perdeu o interesse, o sanguíneo vai lá e se dispersa e e desiste. Então, uma das principais características do sanguíneo é a sua criatividade. Os sanguíneos são criativos, eles são ardentes, eles são prestativos, alegres, afáveis, são comunicadores, mas também possuem essa superficialidade, né, ele entende rápido aquilo que é dito para ele, ele assimila rápido a informação, mas ele não aprofunda. E não só no conhecimento, mas também nas relações. Então se você é um sanguíneo e você se relaciona com um sanguíneo, você pode muitas vezes estar com esse conflito, porque você não se aprofunda, né, se torna os relacionamentos superficiais, enjoa muito fácil, né, já está num relacionamento, aí já enjoa facilmente, já vai para outro relacionamento, por exemplo, e aí não gera essa profundidade, não gera raízes. Então é importante para um sanguíneo, ó, ter um amigo melancólico. Os melancólicos ajudam muito os sanguíneos ao quê? A serem estruturados, organizados, profundos. Então eu já digo, ó, os 4 temperamentos humanos, não existe o melhor temperamento ou o pior temperamento. Muita gente já me perguntou: "Elaine, mas existe o melhor temperamento ou o pior?". Não, existe o seu temperamento, de acordo com o que você foi feito, a sua natureza mineral. E através do estudo dos 4 temperamentos, entendendo as diferenças, por que que nós somos diferentes um do outro, você, ó, pode colar aqui, né, com o seu com seus amigos, com seus relacionamentos, você passa a entender essas diferenças e aproveitar essas diferenças a seu favor. Então o sanguíneo, ele vai o quê? Colar no melancólico quando ele perceber que precisa de se aprofundar, ser mais organizado. Então um sanguíneo e um melancólico, ó, é uma boa combinação aí de amizades, de relacionamentos, é importantíssimo também. Então os 4 temperamentos eles se complementam, as relações elas se complementam. Estou dando vários exemplos aqui, mesmo que você ainda não saiba dos detalhes do temperamento do melancólico e do fleumático, eu estou soltando aqui para que você possa já começar a abrir a sua mente para compreender que as diferenças elas não vieram para nos dividir ou gerar conflitos, mas que a gente possa saber trabalhar elas ao nosso favor. E esse é um dos exemplos que eu já estou apresentando aqui. Então, o sanguíneo, olhando aqui a cruz dos temperamentos, ele é quente e úmido. Então, ele traz essa ordem nos relacionamentos, e cria esses padrões de amizade, essa interação social,
Ele é extremamente, assim, excessivamente sentimental, ele costuma ser até um pouco dramático, o sanguíneo ele é sensível, e ele gosta de viver em liberdade. Então não tente colocar o sanguíneo numa caixinha. O sanguíneo ele organiza a sua o seu pensamento através da fala, então ele também é falador. O eixo quente, né, expansivo, ele vai expandir, assim como o colérico também é comunicador, ele também é falante, por causa da expansividade. Então o sanguíneo ele tem essa necessidade da fala para organizar os seus pensamentos. Então se você convive com o sanguíneo, aprenda a ouvi-lo, ele se sente amado sendo ouvido. E eu vou detalhar isso mais para frente ainda, de como você vai lidar com cada um dos temperamentos. Eu estou soltando apenas umas pílulas aqui, para que você já possa se identificar, ok? Eu falei do personagem do colérico do Divertidamente, que é a raiva, e o personagem do filme Divertidamente é o sanguíneo do sanguíneo é a alegria. E como é que é essa alegria? A alegria é essa essência de temperamento entusiástica, extrovertida, que olha todas as coisas de forma otimista, só que esse excesso de otimismo pode o quê? Tirar da realidade. Então, o otimismo com mais pé no chão. Vamos agora para o eixo frio. O que seriam os frios? São os fleumáticos e os melancólicos. Então, tudo que eu estou falando até agora, Elaine, ó, eu já falei, você já falou do colérico e do sanguíneo, eu ainda não me identifiquei. Calma, calma, porque a gente ainda tem o fleumático, o melancólico, mas se você ainda terminar essa aula e você não conseguir se identificar ainda com os seus temperamentos, tem um teste para você acessar, que vai estar na descrição desse vídeo e no final desse vídeo com um QR Code. Então fique calmo, fique tranquilo, porque se ainda assim você ainda não conseguir se identificar, tem a ferramenta dos testes para poder te auxiliar. Então bora lá. Do eixo do frio, nós temos o fleumático, que é representado pela água. Se você está em um ambiente sem falar, calado e você se sente à vontade, muito provavelmente você é fleumático. Você tem dificuldade de se irritar, é calmo, né, gosta de processar muito bem as informações antes de se expressar, muito provavelmente você é um fleumático. E por que a água? A água ela tem esses 2 as suas fases, tanto líquido quanto sólida. Então quando ela está no líquido, o que que a água faz? Ela flui. Então o fleumático, ele é flexível, é essa pessoa flexível, gente boa, que dá certo com todo mundo. Geralmente é aquele que é amigo de todos. Ele consegue lidar com todos os tipos de pessoa, como se fosse uma esponjinha. Então o fleumático, ele é apaziguador. Então olha só, coléricos e sanguíneos se dão muito bem com fleumáticos. Por quê? Porque o colérico, enquanto ele está na sua ira, na sua velocidade, na sua rapidez, muitas vezes na sua impaciência, o fleumático ele ajuda a equilibrar, diminuir a velocidade ali do colérico, ele consegue equilibrar. Inclusive, você pode ver, né, que depois desse estudo, quando você começar a olhar e perceber os temperamentos de casais, tem muita combinação entre o colérico e fleumático, assim como você vai ver muitos sanguíneos juntando-se com melancólico. Mas não existe o melhor temperamento para eu me relacionar, também é outro ponto, tá gente, isso aí é um mito. Elaine, qual o melhor temperamento para eu me relacionar? Isso eu falo para quem ainda não está dentro de um relacionamento, certo? Então, os dispostos é que se atraem. Eu digo que, geralmente, nós buscamos no outro aquilo que falta em nós. Por isso que existe uma grande quantidade de casais coléricos e fleumáticos. Apenas uma percepção. Porque enquanto o outro é impetuoso, tem essa velocidade, o fleumático já lhe falta essa espontaneidade, essa autenticidade, essa velocidade. Então, por isso que é uma combinação muito comum de se ver por aí. Mas para dar certo, são os dispostos que se atraem e estão dispostos a lidar com as diferenças, que é o que vocês estão vendo e aprendendo aqui nesta aula. Então, o fleumático, ele tem essa capacidade de se adequar e é por isso que ele tem esse ar úmido também, esse aspecto úmido que vocês podem ver no eixo, diferente mesmo do seco. Nós vamos falar agora. O seco estão dentro do eixo seco o melancólico e o colérico, porque ele fica rígido, né, geralmente são pessoas que gostam de rotina, são organizadas. O melancólico, ele costuma ser muito sensível também, ele sente muito as coisas. Então você vai ver um melancólico que ele vai olhar mais para as situações, observar a vida
numa perspectiva mais pessimista. Então não é que ele também é uma pessoa também depressiva porque ele é pessimista. Então depressão não tem nada a ver com o temperamento. Muita gente fala assim: "Eu não sou, depressivo, né, eu não sou melancólico, eu não sou depressivo". Mas uma coisa é depressão, outra coisa é uma tendência à tristeza, por conta do pessimismo, porque o melancólico tem essa tendência a olhar para a perspectiva do pessimismo, a olhar com esse olhar mais voltado a sentir tristeza, porque ele se aprofunda. E qual é o elemento que representa o melancólico? É a terra. Então você olha para a terra ela é profunda, ela é a estrutura, é onde tudo, o mundo, o universo, ele está estruturado na terra. Então todo mundo precisa de melancólico na vida. Melancólico é aquele no trabalho, por exemplo, que dá super certo com processos, com planilha, com papelada, burocracias, tudo que envolve organização, ó, é o melancólico. O melancólico ele é ótimo em organizar, ele é ótimo em entender processos, porque ele é metódico, ele é perfeccionista e, por natureza, ele é organizado. Quando o melancólico ele está em um ambiente desorganizado, ele está em sofrimento. Assim como se você tiver um sanguíneo que ele não consegue falar, ele também está em sofrimento. Por exemplo, se você tem um filho que é sanguíneo, fala demais, e aí você já falou várias vezes para o seu filho: "Cala a boca, você fala muito, cala a boca, você fala muito". O que que você está fazendo? Você está retraindo o sanguíneo. Então você pode ver um sanguíneo que fala pouco, e você achar: "Não, olha, Elaine, você falou tudo isso aí, eu identifiquei meu filho, meu marido, ele é sanguíneo, mas fala pouco". Mas muitas vezes essa pessoa está falando pouco, e você vai investigar na educação, essa pessoa ela foi muito, retalhada, e é por conta disso que você pode ver vários sanguíneos falando pouco. Ele está em sofrimento, porque a estrutura e a forma dele é através da expansão. Então se ele está em introspecção, e é claro, não é uma fase de tristeza, nem de luto, mas ele viveu e conviveu assim, pode investigar, porque muitas vezes é porque ele foi podado na vida. Da mesma forma que o melancólico, ele também pode estar em sofrimento se ele não estiver organizado. Ele precisa estar em organização com a planilha em dia, digamos assim, a rotina em dia, a agenda em dia, ele tem dificuldade de mudanças, então se você é melancólico, muito possivelmente, você não é uma pessoa tão flexível, de repente você gosta das coisas tudo do jeitinho que foi combinado, e muitas vezes a vida vai lhe pregar peças e você não vai conseguir fazer de acordo com o combinado. Então o que que é importante para o melancólico? Aprender a ser mais flexível, aprender a ser também mais otimista, aprender com o sanguíneo é muito importante, por isso que a relação, olha aí, sanguíneo e melancólico é importante. Enquanto o sanguíneo vai te ajudar a ser otimista, o melancólico vai ensinar o sanguíneo a ser mais organizado, porque o sanguíneo ele se dispersa, o sanguíneo por natureza é desorganizado. Então, ó, tá aí uma ótima combinação para que você possa buscar relacionamentos entre com sanguíneos e melancólicos, cada um aí se unindo nas suas diferenças. O que é força para um e para outro, eles nessa união acaba se tornando o quê? Uma fortaleza. Então quando você olha o melancólico, você está convivendo com o melancólico, ao invés de falar: "Nossa, essa pessoa é chata", e você começar a jogar essa pessoa para escanteio porque ela é diferente de você, aproveita, sanguíneo, o melancólico que tiver na sua vida para te ajudar a ser mais organizado, mais metódico, te dar uma rotina que você tem tanta dificuldade. E você, melancólico, aprender com o sanguíneo a ser otimista, a olhar a vida com uma ótica muito mais leve do que essa ótica que você tem vivido. Então, mais uma vez, eu aqui reforço o quão importante é a gente entender as diferenças dos temperamentos para que as nossas relações elas se tornem mais leves. A tristeza é o personagem que representa o melancólico no filme Divertidamente. Tu pode ver que a tristeza sempre é profunda, reflexiva, conectado com as emoções mais complexas, analítica, introspectiva. E qual é essa fraqueza? Como eu falei, é lenta para agir. E uma das grandes fraquezas do melancólico é o pessimismo e o perfeccionismo. Então as coisas precisam ser perfeitas para agir. E essa lentidão de movimento pode gerar
grandes conflitos, e não somente nas relações, principalmente se você é um melancólico que é casado, se relaciona com um colérico, isso pode ser um fator de muito desgaste na relação, porque o colérico é de execução, é de rapidez, e você está esperando o momento perfeito para poder agir. Então, ó, já cola aí num colérico para você poder executar, agir. E tem muitos melancólicos com ideias brilhantes, magníficas, mas estão aqui, ó, todas guardadas na gaveta esperando o momento perfeito. E aí o que que acontece com você, melancólico? Fica frustrado, deixa muitos sonhos, muitos projetos passarem porque não chegou o momento perfeito. Então, ó, uma frase para você gravar. A frase para o melancólico é: "Feito é melhor do que perfeito". Então já cola num colérico para te ajudar a executar, tirar as ideias do papel, para que você deixe de ficar frustrado com si mesmo, tá bom? E eu percebi aqui, ó, que eu falando sobre o fleumático, eu não falei o personagem dele no filme, seria a apatia, né. Qual é o grande problema e fraqueza ali do fleumático? É essa apatia que ele tem nessas de ficar parado, essa lentidão de reação, essa apatia de não agir, de ficar na zona de conforto. Um dos grandes problemas do fleumático é demorar para sair da zona de conforto, ele fica: "Ah, deixa para lá, deixa para depois", é quase que vai empurrando com a barriga, né, até que realmente não haja mais como procrastinar para ele poder agir. E isso também é um fator de problema das relações, porque se você se relaciona com quem quer executar, viver, você nessa lentidão de movimento, querendo que as coisas sejam no seu tempo e apenas no seu tempo e na sua velocidade, gera conflitos. Então é olhar para si, sair do egoísmo. O problema muitas vezes no fleumático é o egoísmo, de pensar em si mesmo: "Eu vou fazer quando fizer sentido para mim e apenas no meu tempo". Não, faça também pensando no outro. As outras pessoas também precisam da sua velocidade. As outras pessoas precisam que você também reaja, que você também tenha iniciativas, que saia desse estado de letargia, que se movimente, que seja mais autêntico, que seja mais expressivo. Quem se relaciona com o fleumático, muitas vezes sofre porque ele parece um pouco frio e apático em relação às coisas que acontecem. E você, fleumático, precisa expressar. Aprenda a expressar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você quer, aquilo que você não quer, para que as outras pessoas entendam o que se passa na sua mente, aquilo que você pensa. Não guarde tudo para si. Não crie um mundo paralelo só seu. As pessoas precisam da sua expressão também. Eu sei que você se sente à vontade, calado no seu mundo, introspectivo, mas outras pessoas precisam da sua reação, elas precisam da sua expressão. E isso é um ponto para ser trabalhado, esse é um ponto para ser amadurecido, em pensar em como isso pode melhorar os seus relacionamentos. Enquanto o colérico eu falei para ficar mais quieto, né, guardar a opinião dele, dar opinião só quando solicitado, fleumático, eu já quero falar o contrário, dê mais de sua opinião, se expresse, fale mais, porque aqueles que dependem, que convivem com você, eles querem saber o seu ponto de vista, eles querem saber o que você sente, aquilo que você pensa, ok? Então, e agora eu quero falar como lidar com cada um dos temperamentos. Eu dei muitos exemplos aqui, mas eu vou começar passo a passo para que você possa anotar. Então, vamos lá, começando com o colérico. Como então lidar com o colérico? Se você entende que o colérico ele é assertivo, acelerado, ele é rápido e prático, precisa pensar antes de falar com o colérico. Então, se você que vai dar meia voltas, falar, principalmente se for melancólico, você é um melancólico que se relaciona com um colérico, por exemplo, não vá resmungando, ou para levar um problema, ou para reclamar. Só leve um problema se você estiver disposto a resolver. E pense sempre antes de você falar com o colérico. Então, ele é objetivo, ele também é impaciente. Se você entende a natureza objetiva do colérico, então seja objetivo, pense antes, reformule seus pensamentos para você conseguir conversar. Somente assim, o colérico e vocês vão conseguir ter uma comunicação mais efetiva. Então você pode falar: "Elaine, mas o colérico eu que tenho que me adequar ao colérico, não o colérico a mim?". Aí que essa ferramenta é para que você consiga sair da sua autorreferência. É para que você deixe de ser essa pessoa imatura e egoísta para elevar o seu nível de habilidades. Se você é uma pessoa que não tem habilidade de ser uma pessoa mais objetiva e prática, essa é uma grande oportunidade. Você convivendo com o colérico é uma ótima oportunidade para você aprender a ser objetivo e prático para resolver os seus problemas.
né, e principalmente for um problema aí de relacionamento. Pensa, reformule e vai conversar com o colérico. Ah, e não adianta bater de frente também, tá. Muitas vezes o colérico ele é rude, ele é conhecido por ser grosso, por ser impaciente, explosivo, e sim, isso machuca. E eu entendo que os coléricos precisam trabalhar a virtude, desenvolver a virtude da mansidão. Mas enquanto isso, enquanto existe esse processo de virtudes que está em elaboração, digamos assim, por esse colérico, esse processo de amadurecimento, entender que se você for na mesma medida com ele, isso não vai fazer com que o colérico recue. Lembre, colérico ele é fogo, ele queima ou ele ilumina. Se você for na mesma medida que ele vai lhe queimar, ele não irá recuar, ele se expande. Então a chance dele ser mais rude e aumentar mais ainda o nível é muito maior. E a chance de você se machucar ainda mais é muito mais garantido do que muitas vezes você recuar, esperar um momento que você esteja bem para ir conversar com um colérico. E isso é relação tanto de pais com filhos, né, pais que têm filhos coléricos, tanto também nas relações conjugais. Inclusive, se você trabalha, o seu chefe é um colérico, por exemplo, geralmente dê sugestões para o seu chefe, né, não tente mandar no seu chefe ou dar ordem, porque se o seu chefe ele é colérico, você pode ter certeza que ele não vai aceitar que outras pessoas, tentem, tomar ele sentir que estão tentando tomar a liderança dele. Ele gosta de sentir que a sua equipe, que os seus funcionários, que os seus colaboradores, os seus parceiros confiam na liderança dele. Então, dê sugestões para o colérico. Ele vai acatar muito mais do que você bater de frente ou que você questione a sua liderança, ok? Então, vamos lá, 6 pontos para você anotar aí. De tudo que eu falei, tudo se resume em 6 pontos. Primeiro, então, comunicar-se de forma direta, ter paciência com o colérico. Sim, ele já é impaciente por si só, então tente dosar então um pouco da sua paciência. Reforçar quando acertam. Os coléricos eles se esforçam tanto, eles gostam de servir, de ser úteis, de serem generosos, então reconhecimento e validação é muito importante também para o colérico. Valorizar os resultados. Lembra, o colérico é uma pessoa que foca em resultado, tudo aquilo que ele faz, ele pensa em resultados futuros, então valide também seus resultados. Desacelerar e conectar, então se você é um sanguíneo, sanguíneos são aventureiros, são conversadores, são leves. Então ajude o colérico, ele também a desacelerar, a ele também ver a vida com mais leveza, não somente com o trabalho ou com produtividade. Muitas vezes os coléricos eles têm dificuldade de dar pausas, porque eles estão sempre em produção. Então é importante você que se relaciona com o colérico, ajudá-lo e ensiná-lo a desacelerar. E por último, estimular a empatia, sim, porque como os coléricos eles são extremamente objetivos e práticos e pensam em resultado, muitas vezes eles passam por cima de emoções. Ele quer ir para o resultado, independente, né, do que outras pessoas estejam sentindo. Então, falei várias coisas sobre colérico, mas no final são 12 pontos que eu quero que você anote aí. Então, o primeiro ponto é comunicar-se de forma direta, ter paciência, reforçar quando acertam, valorizar os resultados, desacelerar e conectar. O que que seria isso? Ajudá-lo a desacelerar. O colérico, ele tem uma dificuldade muito grande de descansar. Então, ajude o colérico a enxergar a vida de maneira mais leve, para que ele consiga também, usufruir com mais tranquilidade, com mais leveza, ao invés de estar sempre ali produzindo. Valide também quando ele fizer algo positivo, alcançar um resultado. Coléricos, eles também gostam de servir, mas também é importante serem validados. E estimular a empatia dele, porque com o foco e essa praticidade do colérico faz com que muitas vezes ele ignore até as próprias emoções e as emoções de outras pessoas. E evitar correções públicas. Se tem algo que o colérico ele detesta, é ser exposto. Então, converse com o seu colérico, se você se relaciona com um, seja seu filho, nunca corrija seu filho colérico na frente de outras pessoas, espere chegar no momento que estiver sozinho com ele, ou seu marido, ou sua esposa, ou seu amigo, seja quem for. Lidou com colérico? É melhor você conversar com ele de forma individual, no privado, do que em público. O oitavo ponto, demonstrar lealdade e admiração. Os coléricos, por natureza,
eles são magnânimes, então eles gostam de serem validados, elogiados. Nono passo, evitar desafiar sua teimosia. Sim, por eles serem focados em resolução de problemas e líderes natos, muitas vezes eles conseguem enxergar além. Então, quando você vê um problema, o colérico já está vendo com a solução. E isso faz com que ele tenha um ponto cego, que é ele mesmo, o orgulho. E esse orgulho leva à teimosia. Então, evite desafiar a teimosia do colérico batendo de frente, mas conversando de maneira paciente, dando soluções, trazendo para ele outros pontos de vista, porque assim você vai lidar muito melhor de forma que você não se queima. Lembra que o colérico ele é representado pelo fogo, então ele pode sim, acabar aí queimando você se ficar batendo de frente com ele. Então é melhor acolher o colérico, dar uma direção espiritual também é importante. Coléricos precisam de uma direção espiritual para o quê? Desenvolver virtudes. Sabemos que, a mansidão, a empatia, o amor ao próximo, todos esses pontos de virtudes, faz com que, o temperamento ele seja amadurecido na nossa personalidade, né, e buscar essa jornada da maturidade junto com o seu colérico que você se relaciona. Estamos quase chegando ao final dessa aula e no final eu vou disponibilizar o teste para você que ainda está com dúvida do seu temperamento, para que você possa ter esse diagnóstico e também um plano de ação personalizado para o seu temperamento. Afinal, não adianta você apenas descobrir qual o seu temperamento, mas entender como você pode usar a ferramenta do autoconhecimento para melhorar a relação com seus filhos, no seu trabalho, o seu posicionamento como pessoa diante da vida, sabe aquelas fraquezas que você tem, as suas misérias, que você está identificando, ou que você identificou aqui, que você precisa melhorar, e também como você pode melhorar a sua comunicação com o seu marido, nas relações com as suas amizades também. Então esse plano de ação, ele é personalizado para você, para o seu temperamento. E eu vou disponibilizar no final dessa aula, ok? Então fique comigo, até lá. Então vamos continuar aqui como lidar com o fleumático. Então são alguns pontos aqui importantes, viu? Então, ó, se você conhece um fleumático, você é um fleumático, fique atento. Então são 9 pontos aqui que eu vou falar. Como lidar com o fleumático? Primeiro, compreender a introspecção pessoal. Como eu falei, os eixos quentes, por eles serem expansivos e necessitar da fala, da comunicação e das relações, eles precisam dessa energia, se sentem energizados, né, de alto astral, ficam para cima quando eles se comunicam, quando eles falam, quando eles conversam, quando eles se socializam. Então, se você quiser deixar um sanguíneo triste ou um colérico ali cabisbaixo, é que isolamento. Então, no eixo quente há necessidade de socialização, ao contrário do frio, como eu acabei de falar. O fleumático, ele precisa de uma introspecção pessoal, então não leve para o pessoal se você se relaciona com o fleumático ele precisa do momento dele sozinho, assim como o melancólico. Melancólicos e fleumáticos, pela sua introspecção, pela sua frieza, a natureza fria do seu temperamento, eles precisam dessa contração, desse momento de reflexão. Então não leve para o lado pessoal. "Ah, minha esposa, meu marido, ele gosta de muitas vezes de ficar sozinho". Deixa essa pessoa, respeite o tempo dessa pessoa, porque é necessário, ele precisa deste momento sozinho, até mesmo para que ele consiga voltar com energia para socializar. E motivar com amor, não adianta o fleumático, se você, brigar, ficar em cima dele para fazer as coisas no seu tempo, do seu jeito, da sua forma, ele vai empacar. O fleumático ele é também teimoso, então motive com amor. Tenha paciência com o fleumático, principalmente se você é mais agitado, se você é mais acelerado. No caso, se você é um sanguíneo ou um colérico, convive com o fleumático, tenha paciência. Ele tem velocidade lenta, como nós falamos aqui, né? Então, ele é frio e também úmido, ele tem essa flexibilidade, ele consegue lidar com os diferentes aspectos da vida, mas do jeito e também da forma dele, ele tem o tempo dele também para agir. Então, tenha paciência com o fleumático. Fomente a ambição, porque muitas vezes ele fica num estado de letargia, e isso faz com que ele fique o quê? Preso na mediocridade. "Ah, deixa para depois", não quer sair da zona de conforto, então você precisa motivar para que tenha ambição. E oferecer palavras de afirmação, sempre que puder, elogiar, reconhecer o fleumático.
Evite comparações, gente, comparações é péssimo para todo tipo de relacionamento. Inclusive, se você é mãe, você tem filhos diferentes, quando você compara um filho com o outro, você, está anulando a identidade e o tempero natural que cada um tem. Quando você se compara com outras mulheres, se você se compara o seu relacionamento com o de outras pessoas, você está, sendo injusta com você, porque cada narrativa, cada história que vivemos faz com que sejamos únicos, então não dá espaço para comparar. A comparação é uma erva daninha nas nossas relações e a nossa percepção conosco mesmo, com a gente. Então, elimine a comparação e substitua a comparação por inspiração. E o oitavo ponto aqui, ó, buscar o crescimento pessoal. Fleumático precisa buscar o crescimento pessoal. Por isso que é importante a amizade do fleumático com um colérico, porque o colérico ele está sempre ali em busca de crescimento, de produtividade, ele está sempre em ação e em execução. Então, ó, fleumáticos, ó, cola no colérico aí, e porque vocês vão fazer uma dupla, né, muito importante um para o outro, né? Você ajudando o colérico a se desacelerar, a ser um pouco mais calmo, mais paciente e o colérico a te dar movimento, força e energia. Mesmo você sendo introspectivo e se sentir à vontade em estar sozinho, zele pelas companhias. Não seja egoísta a ponto de se isolar. As pessoas precisam de você. A sua companhia é importante para quem está ao redor, que ama você, como seu marido, seus filhos, seus amigos. Então não se isole, zele pelas amizades, se esforce para se ambientar, se esforce para se socializar, mesmo não sendo contrário à sua natureza. Afinal, conhecer os temperamentos é justamente para nos tirar da zona de conforto. Não é para você sair aqui dessa aula, eu proíbo vocês de sair dessa aula falando, olha, eu assisti a aula lá da Elaine, que ela falou que o colérico é irritado mesmo, eu sou colérica, eu sou assim que você me engula, ou eu sou assim calado mesmo e que vocês aceitem a minha forma de ser. Não se aceite como você é. Não se aceite na forma que que você está. E você tem que compreender que, como você tem um temperamento e a partir disso você tem algumas fraquezas, você tem consciência daquilo que você pode melhorar. Então, saia daqui como uma ferramenta para que você possa desenvolver novas habilidades, para que você possa se tornar uma melhor versão, tanto para você quanto para as pessoas com as quais você se relaciona, ok? Inclusive, olha, mais uma vez aqui reforçando, se você ainda não se identificou até agora com o seu temperamento, no final você pode fazer o teste para que você possa tirar a dúvida e poder aplicar a ferramenta da maneira correta através do plano de ação. Então vamos lá. E como lidar com o melancólico? Melancólico, olha, eu tenho alguns pontos importantes também para como lidar com vocês. São 7 pontos aqui. Demonstrar empatia. Então, demonstre empatia com o melancólico, né. Eu sei que você que é melancólico, que está aí, né, sensível, gosta de se aprofundar, muitas vezes quando se sente à vontade e confiante para poder desabafar, eu sei que você quer o quê? Ser abraçado, que você quer ser compreendido. Então, se você convive com melancólico, abrace, não fala: "Ah, é frescura. Ah, olha só, você é muito sensível", não faça isso, né. O melancólico ele precisa que você, entenda, gere essa empatia por ele. Então seja paciente com o melancólico, porque ele também tem movimento lento. O melancólico ele é muito planejador, ele pensa, pensa, ele não é tanto de execução, ele é mais planejamento do que execução. Execução, lembre-se, é o colérico. Mas o melancólico, ele também precisa dessa paciência para se movimentar. Terceiro ponto, demonstre admiração e valorize o melancólico. Faça perguntas sobre como ele também se sente, valide as emoções do melancólico. 5, incentive o relacionamento dele com Cristo. Por quê? Como eu falei, são as virtudes que nós precisamos também desenvolver. É nessas virtudes que a gente desenvolve através da nossa espiritualidade, que também é um caminho de autodesenvolvimento, faz com que a gente consiga ter um olhar além de nós mesmos. E isso nos ajuda a sairmos do centro para nos tornar uma pessoa com valores que são um pouco distintos da nossa natureza, que é egoísta e muitas vezes limitada. Sexto ponto, valorize a sua dedicação. O melancólico, ele é leal, ele é dedicado a tudo aquilo que ele se propõe a fazer. E o sétimo, valide as ações do melancólico. Então,
Eu quero só trazer aqui e reforçar quais são as consequências de você pegar esse conhecimento e não colocar em prática. Uma desses conhecimentos que você aprendeu aqui agora é: você tem a opção de pegar tudo isso aqui que você ouviu e simplesmente não colocar nada em prática e continuar com os conflitos nos seus relacionamentos. Você pode continuar a se comparar com as outras pessoas, você pode continuar não entendendo como se posicionar e como não lidar com aqueles amigos do seu trabalho que você direto tem conflitos, que você não consegue se comunicar de uma forma clara, não consegue se fazer ser entendido, ou as pessoas não conseguem te entender, não compreender, e você não consegue lidar com os diferentes tipos de temperamentos, personalidades de outras pessoas. Se você tem conflitos no seu relacionamento, tem conflito com os seus filhos, você pode simplesmente ignorar esse conhecimento e continuar essa vida de comparações, de conflitos, com dificuldades na comunicação. Ou você pode também seguir um outro caminho, um caminho muito mais fácil, que eu preparei aqui para você, que é você acessar o teste dos temperamentos para que você possa, de fato, descobrir quem você é. E esse é apenas um caminho. Entenda que o autoconhecimento é um processo que vai ao longo da sua vida. Ao longo da sua vida, você amadurece na sua personalidade para que você torne a sua melhor versão. Você não vai mudar daqui para a noite para o dia. Você não vai sair dessa aula daqui simplesmente transformado. Mas a sua transformação começa a partir de agora, a partir desse momento que você recebeu esse conhecimento. Então você tem essa oportunidade. Você tem esses 2 caminhos, ou você pega esse conhecimento e não coloca nada em prática, e ignora, e continua com os mesmos problemas, ou você usa dessa ferramenta para que você possa viver uma vida muito mais leve, muito mais fluida, entendendo e tendo empatia e compreensão com as pessoas com as quais você convive. Então eu quero te mostrar aqui para você o que eu preparei, que é o teste dos temperamentos, onde eu coloquei um valor super acessível mesmo, para você não ter desculpa de sair daqui sem ter esse conhecimento. O teste dos temperamentos de R$ 27 por apenas R$ 12,95. E também o plano de ação personalizado para o seu temperamento, de R$ 47 por apenas R$ 19,95. É menos do que um combo de do McDonald's, menos de um combo do que você come em um final de semana. E quanto que vale a sua relação com o seu filho? Quanto vale a relação com o seu marido, com os seus amigos, no seu trabalho? Quanto vale pela sua paz, por ter momentos muito mais leves, por ter uma comunicação muito mais fluida, com muito mais clareza? Quanto vale? Baseando-se e comparando com a transformação que todo esse conhecimento pode te propor. Então, tá aí o link na descrição e você também pode acessar com o QR Code na tela e onde você pode acessar essas 2 ferramentas que eu preparei para você, que é o teste dos temperamentos, para você que ainda não descobriu, ainda está em dúvida, e o plano de ação para você entender o que fazer e como fazer de maneira prática esse conhecimento que você adquiriu aqui sobre o seu temperamento. Então, muito obrigada por todas vocês que ficaram até o final. Quero te convidar a também acompanhar as redes sociais para que você possa acessar mais conteúdos como esse de autoconhecimento. Quero apenas reforçar o seguinte: vocês vão ter muitos materiais, conhecimentos dispersos por aí na internet. O que eu preparei para vocês é um conhecimento confiável, onde pessoas renomadas. Você pode encontrar esse conteúdo que eu falei aqui, o teste de temperamento, ou outros conteúdos que falam sobre esse tema, espalhados aí na internet. Com certeza, eu não sou a primeira e nem serei a última. Entretanto, eu garanto a confiabilidade das informações desses conteúdos, onde parte desses conteúdos já foram validados por mentores como Ítalo Marcílio, que é um médico e psiquiatra, um pai de 6 filhos e casado, onde ele já validou essa ferramenta no seu casamento, na relação e na educação com seus 6 filhos e também dentro dos seus consultórios, ele já usou essa ferramenta justamente para auxiliar também no tratamento diagnóstico dos seus pacientes. Então eu quero reforçar a importância de você saber a referência de um conteúdo que é confiável. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, você ainda não ficou muito claro alguma coisa que eu disse aqui nessa aula, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder. Vamos juntos para essa jornada para que você possa aprender de uma vez por toda a se posicionar e aprender a melhorar suas relações com mais leveza.
conte comigo para essa jornada do amadurecimento e que você possa aprender a se posicionar de maneira consciente e intencional. Posicionamento é poder.